Você tem dificuldade em lidar com o novo na sua vida? Hoje eu vou compartilhar com você um trecho de uma live onde eu abordei esse tema. Eu sou Eurene Palma e fico muito feliz em ter você aqui comigo. Durante a semana nós estaremos compartilhando assuntos de qualidade de vida, falando sobre os mais diversos temas, respondendo as suas perguntas e trazendo dicas. Então, eu peço que você assista esse vídeo. Se fizer sentido, você pode deixar o seu like e inscreva-se em nosso canal para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. A gente sempre cria uma resistência ao novo, né? A gente sempre é difícil em um primeiro momento, mas depois que você olha e percebe que tudo aquilo que foi vivido e o momento agora traz a você uma nova realidade, uma nova oportunidade e que você conseguiu efetivamente, inclusive, vencer alguns desses obstáculos, podemos nos considerar de fato vencedores. Então, assim, e quando eu coloco isso, voltando um pouco, coloco isso em algumas situações, as pessoas às vezes se assustam, porque é muito mais cômodo, talvez, você deliberar, ou melhor, você levar, a outro, colocar a responsabilidade na mão da outra pessoa, a outra pessoa resolver por você. Então nós não podemos resolver essas situações pelas pessoas, nós estamos aqui para orientar e trazer a consciência, trazer a consciência, bem na verdade, é trazer a luz, que muitas vezes, nesse estado que eu coloquei a vocês, o estado gente, muitas vezes esse estado mental está um tanto confuso e precisa iluminar para que haja a percepção da nossa responsabilidade. Então, quando eu digo, olha, nós somos responsáveis pelas nossas experiências, somos responsáveis pela nossa realidade que vivemos, então, às vezes assusta. E quando você se responsabiliza pelo que está ao seu lado e que as coisas estão aqui para levar você adiante e que não adianta a gente ficar reclamando, podemos passar sim pelo momento de desânimo, pelo momento de ceticismo, podemos sim termos momentos de perder a fé, de brigar com Deus. Quem nunca brigou? Eu já briguei, eu já questionei muitas vezes no passado eu questionava muito, por que isso acontece comigo, Eu sou honesta, eu trabalho, eu tô aqui, mas por que a minha vida tem que ser tão difícil? Eu só ajudo tantas pessoas. Aí vem as respostas, Você vai percebendo que aquelas tantas pessoas que você ali está ajudando, não é a elas que você está ajudando, é a si própria. Está chegando situações a você para que você acorde e veja que só vai atingir o que você deseja, que bem na verdade não é o que nós desejamos, mas as coisas acontecem no momento que deve ocorrer, na hora que nós estamos preparados para isso, aí você dá outro valor. É claro que não é tão simples assim. É claro que existe aí esses momentos sim de revolta, esses momentos sim de mágoa, esses momentos onde você muitas vezes se revolta com tudo, mas você tem a capacidade de transformar quando essa consciência ela é acesa, Você é desperta e percebe que tudo que você viveu, por pior que tenha sido, valeu a pena, porque transforma e transformou no que você é ou no que você poderá ser no futuro. Então, nós precisamos resgatar em nós a nossa capacidade de resiliência, nós precisamos resgatar em nós a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, a nossa determinação e não deixar com que essa energia nos mova para baixo, nos leve para um sentimento de depressivo, E eu olho para trás, o que nós já falamos aqui em outras lives, quando eu fico olhando para trás o que eu vivi, vivi e me lamentando, eu estou me depreciando, Eu estou levando-me para esse buraco, E eu preciso olhar para frente, vivendo esse momento presente, aproveitando cada passo, aproveitando cada oportunidade que a vida está nos oferecendo. E nós temos constantemente essas oportunidades.
Desanimar faz parte, sim, não estou dizendo que nós não passamos por isso. Eu já disse que sim, nós passamos, mas nós não temos o direito de nos manter nela. Nós temos que levar adiante, nós temos que caminhar, nós temos que erguer a nossa cabeça, erguer as nossas mangas, né? E fazer a nossa parte. Porque mais cedo ou mais tarde as coisas elas vão se transformar, as coisas vão se modificar, isso é fato, nas mínimas coisas. E eu não estou aqui dizendo, né, porque às vezes as pessoas acreditam que ter uma vida abundante é sinônimo de ter dinheiro sobrando na carteira. É claro que é importante, mas antes até mesmo dele, nós temos que ter a nossa paz. Nós temos que ter a nossa sanidade mental. Porque sem a paz e a sanidade mental, essa abundância que a gente corre atrás, ela não chega. Ao contrário, ela foge da gente. Então, quanto mais eu fico, né, nessa energia de que as coisas não acontecem, e vou ficando sempre focada nesse propósito, achando que eu sou a pessoa menos favorecida e não dou espaço para que essa mente ou esse coração, esse estado emocional entre em harmonia e na paz, eu não consigo atingir esse objetivo, porque eu estou bloqueando. Energeticamente, nós estamos bloqueando. Nós vamos desbloquear a partir do momento que a gente confia, solta o balão, é o que eu costumo dizer, porque às vezes a gente fala assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito na divindade, eu faço as minhas orações, eu acredito, mas eu não solto. Então solta o balão. Solta esse balão, né? Solta, vive com leveza, faça a sua parte, que mais adiante a colheita vem. Quando a gente planta a semente de uma planta, seja uma ervinha, seja uma flor, seja o que quer que seja, não é do dia para a noite que isso acontece. E às vezes, no decorrer dessa jornada, as ervas daninhas elas vão aparecendo e nós precisamos fazer essa limpeza, essa purificação ali na planta. E é o mesmo que nós fazemos na nossa vida. Aí quando você nutre aquela terra, você coloca um bom adubo, você trabalha com aquele sentimento de amor, até conversar com as nossas plantinhas, não é? Por que não? Eu faço isso. Você vai ver ela adiante, ela nascendo, ela florindo, ela te trazendo aquele presente que a vida, né, propõe. E isso a gente pode trazer para a nossa vida. Então, quais são as ervas daninhas da nossa vida? A minha baixa confiança, o não acreditar em mim, os meus medos, né, as minhas ansiedades, a minha falta de fé, a minha falta de determinação, de procrastinação. Então, quando a gente começa a limpar todos essas energias que muitas vezes que somos nós que colocamos ali, não é o outro, nós que colocamos, né? E se o outro coloca, você aceitou, né? Mesmo assim, nós somos responsáveis. Eu acreditei naquilo, aí parte do princípio das nossas crenças. Eu acreditei e a situação ali se manifestou. Então, limpando as nossas ervas daninhas, limpando essas emoções, uma hora mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se concretizando. E quanto mais eu confio, quanto mais eu solto, quanto mais eu acredito, quanto mais eu faço a minha parte, as nossas cocriações elas vão acontecendo, né? Na verdade, sim, eu ia compartilhar uma situação, mas enfim, eu lembro, né? Eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, assim, teve uma época da minha vida que eu estava muito como poderia dizer, muito revoltada com o divino, muito revoltada com ele, né? Por infinitas situações que eu estava vivendo na ocasião. E nessa época eu cheguei ao ponto de pensar assim: você não existe, né? Eu tô aqui, eu faço as minhas orações, eu faço os meus sutras, eu faço os meus mitbiks, eu faço as minhas meditações, eu faço tudo e nada acontece. Então o que é isso, né? Aí eu lembro que de repente veio assim uma mensagem, sabe? Veio uma coisa assim muito forte que disse assim pra mim: se você não é grata pelo mínimo que você tem, como que você quer atingir algo maior? Você não sabe agradecer? Você só fica pedindo. Então é uma moeda de troca. Foi muito claro isso pra mim.
E impactou muito, né? E a partir desse momento eu comecei a pensar no que de fato eu estava fazendo. Eu só estava reclamando, eu estava fazendo sim, mas eu estava reclamando ao mesmo tempo, porque eu acreditava que coisas boas poderiam vir a partir desse meu comportamento. Porque eu estava ali, uma pessoa boa, uma pessoa fazendo tudo, a pessoa do bem. Mas, sim, do bem, mas eu estava esperando alguma coisa acontecer, mas eu não estava agindo de acordo. Até que aconteceu um momento, né, onde isso ocorreu, que eu parei, pensei e falei, não, a partir desse momento vai ser diferente. Eu vou cocriar o que eu quero, eu vou cocriar as coisas que são importantes para mim e elas vão acontecer se for do meu merecimento. Vou fazer a minha parte, mas eu vou soltar esse balão, eu vou confiar. Porque eu não estava Gentian, eu estava Gorse, né? Eu estava Gorse, eu estava Holly, né? Gorse é o que? Depressão. Eu estava Holly, o que é Holly? Raiva, ódio. Essas duas coisas, elas estavam caminhando junto. Nossa, Ani, mas como você é uma terapeuta passando por isso? Sim, passando por isso. Poucas pessoas sabiam. Aliás, poucas pessoas souberam na ocasião. Quando eu consegui transpor, as coisas foram caminhando. Quando eu menos percebi, chegou a leveza. Então, e tantas outras pessoas que passam na minha vida, que compartilham comigo as suas dores, que passaram pelo mesmo. E acreditem, no momento em que eu estava com essa baixa confiança, no momento em que eu estava com essa depressão e eu não enxergava que era uma depressão, todas as pessoas que eu atendia estavam passando pelo mesmo processo que eu estava passando. E à medida que eu fui trabalhando isso em mim, as pessoas que chegavam até a mim, elas começaram a transformar suas próprias vidas. É uma ressonância isso, é louco falar, não é? Então as coisas acontecem, é o que eu costumo dizer para os meus alunos. O paciente que vai chegar a você vai ser aquele que vai te trazer a sua própria lição. E o que você tem condições de atender, tem condições de ajudar. Então, quando nós nos colocamos no papel, né, não da vítima, nós, às vezes vivemos isso, mas quando nós colocamos no papel de perceber que tudo aquilo que você estava vivendo era algo que ia impulsionar você para um outro caminho, quando eu olho para trás e lembro disso, eu compartilho com as minhas alunas isso, né? Eu falo para elas, eu falo, gente, eu sou congruente, o que eu vivo, eu compartilho. Para vocês entenderem que aqui tem sangue, né? Terapeuta não é imune, não. Mas quando você reconhece e você começa a fazer a sua cura interior, a sua transformação interior, tudo começa a se modificar, começa a se transformar. E uma das coisas muito importantes que eu pedia, inclusive na época, era paz. Paz de espírito, paz mental, para que eu pudesse ter toda uma condição de desenvolver a minha missão de forma muito mais eficiente, mais a mim em primeiro momento, para depois levar para as outras pessoas. E foi a partir de todo esse processo, né, que eu cheguei até aqui. Tem tantas outras coisas, tem tantas conquistas ainda a serem alcançadas, mas eu sei que tudo vai ser no momento certo. Mas confiando, acreditando, tendo determinação, não deixando a peteca cair, erguer a cabeça, sabe? Pedir ajuda quando precisa. E aí com toda esse respaldo e mais esse respaldo espiritual de Deus, né? De Deus, do divino, de enfim, cada um dê o nome que quiser, dessa força maior, nós olhamos para trás e percebemos, valeu a pena, porque me transformou nessa pessoa que somos hoje. Então, por mais difícil que pareça, quando a gente passa por determinadas situações, você percebe que foi simplesmente um passozinho que você deu e que foi ao mesmo tempo que você fala assim, nossa, naquela época foi difícil, mas poxa vida, olha só quantas coisas boas eu conquistei depois de ter vivido tudo isso. E especialmente quando você percebe que essa situação que você vive, ou que você estava vivendo, você pôde compartilhar de certa forma, né, ajudar outras pessoas. Então, eu gostaria que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Porque hoje a pessoa está falando mais que o homem da cobra. O Cícero entrou. Quem que tá aqui? Mônica. Mônica, seja bem-vinda, Mônica. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Esse nosso bate-papo.
que esteja fazendo sentido, que de repente, se alguém, por alguma razão, tenha vivido ou esteja vivendo tal situação, vamos parar um pouquinho, vamos analisar, né? Vamos pensar sobre tudo isso. Vamos ressignificar, né? Ressignificar é olhar de um outro lugar, é ter uma outra percepção, uma outra perspectiva frente à mesma situação que nós estamos vivenciando. E aí quando a gente sai dessa postura e olha de uma maneira diferente, é onde a gente percebe que as questões valeram a pena. Tudo bem?